Fala galera, para quem não me conhece, Denis na área, sou da TDK Retífica. Vamos bater um papo? Não sei se já aconteceu com você, mas provavelmente se não aconteceu, pode ser que um dia aconteça. Muita gente está pedindo aí essas informações e a gente ajuda. Vamos que vamos? Então, o tema de hoje é: meu disco do carro, meu disco de freio empenou. O que é que eu faço? Por que que isso acontece? Gente, isso é muito comum e eu separei pelo menos 8 problemas que fazem isso ocorrer. E se você evitar, possivelmente você vai poupar bastante dinheiro e, de gastar precocemente com o sistema de freio. Vamos lá? Então, pessoal, desculpa do barulho, você vai ver máquina ligando, carro passando na rua, sem enrolação. Vou falar 8 itens pelo menos aí, para vocês se prevenirem e evitar esse tipo de coisa. É muito comum o empenamento de disco, mesmo colocando um disco novo e original até de fábrica. Vocês podem colocar um disco, pagar o disco mais caro, e se vocês cometerem algumas falhas, infelizmente o disco empena, porque o disco é de um material de ferro fundido com algumas outras coisas, né? E a pessoa que olha fala: nossa, isso aqui é uma coisa dura, muito resistente, mas na verdade tem muita coisa que faz ele empenar, né? Vamos lá? Vamos para os pelo menos 8 problemas que fazem o seu disco empenar? Anota aí, papel e caneta na mão. Você nunca mais vai sofrer com esses problemas. Pelo menos você vai ter grandes chances de gastar toda a sua pastilha antes de retificar seu disco. Vamos lá? Anotou aí? Vamos falar do primeiro item. Gente, quando você troca o seu disco no seu mecânico lá, e aí coloca um disco novo ou manda retificar seu disco e retorna lá para o mecânico instalar o disco novo ou até mesmo retificado, ele não limpa o cubo direito, ele deixa tudo enferrujado, com aquele monte de sujeira, crosta, ferrugem, e coloca o disco novinho ou o disco retificadinho lá e aperta e já monta o sistema de freio e manda embora. Você tem um grande risco de ter jogado seu dinheiro no lixo. Por que eu te falo isso? Porque para você evitar primeiramente o empenamento, você tem que estar com o cubo todo limpinho, bem trabalhado ali, tirar todo ferrugem, sujeira, coisas que deixam o disco ficar torto, na posição torta. Outra coisa, pedir para o mecânico medir o empenamento do cubo, isso é muito importante. Tem que colocar um relógio comparador, então anota aí. Pede para o seu mecânico, fala: meu, me ajuda, põe um relógio comparador aí no meu cubo de roda para ver se o meu cubo também não está empenado, se está tudo certinho. Se seu cubo estiver perfeito, tudo certinho, não estiver empenado, e o mecânico fizer a limpeza nele antes de instalar seu disco novo ou retificado, você já ganhou algumas porcentagens de chance do seu disco durar mais tempo. Anotou aí? Então essa é a primeira dica. Vamos lá, segunda dica. Já falei do cabo de medição que o cara tem que fazer no seu cubo de roda e a limpeza correta. São 2 itens, né? Vamos falar agora de você. Como é que você dirige seu carro? Tranquilo, sossegado, ou você é daquele tipo que abusa demais do freio? Gente, é assim, o freio foi feito para brecar, verdade. Mas se você abusar dele, tudo que é excessivo tem um desgaste prematuro e ocorre outros problemas, né? Vamos falar a verdade, você sabe disso. Então, gente, não abusa do freio, né? Se você precisa frear, freia com consciência, prestando atenção no trânsito. Vai o caminhão, falei que vocês iam ouvir barulho, né? Mas o abuso do sistema de freio, gente, faz com que ocorra um superaquecimento no disco
e provavelmente seu disco pode ter grandes chances de empenar devido ao superaquecimento e toda aquela pressão excessiva que o disco sofre, né? Então esse é o terceiro item, anotou aí? Usar o disco tranquilamente, normalmente, tá? Sem abuso. Caso você necessitar, né, do freio, isso acontece muitas vezes, você está distraído, você precisa de usar o freio no momento de distração, normal, gente. Isso acontece com todo mundo. Mas tem cara que vive a, né, 300 por hora e aí você tem grandes chances de gastar mais dinheiro, não só com freio, mas com outras coisas do seu carro, né? Notou aí? Beleza, só estamos no terceiro, vamos para o quarto. Quarto item: assentamento errado das pastilhas, pessoal. O mecânico limpou bonitinho o cubo, mediu, tá tudo certinho, não tem empenamento, colocou o disco novo ou retificado, tudo bonitinho, montou conforme tem que ser feito, entregou o carro para você. E aí você vai e não tá sabendo que tem que assentar a pastilha no disco, né? Porque as peças precisam ter aquela química, sabe? Tem que ter aquele assentamento entre pastilha e disco para ficar certinho. Isso leva um tempo. Esse é melhor que namoro, né? Que o namoro e o casamento você vai demorar muitos anos para tentar se acertar. Mas a pastilha e o disco, ela tem um tempinho também para tentar um entender o outro. E para isso é uns 100 km, eu acho. Então você não pode usar o disco, o freio excessivamente, bruscamente, quando ele está assentando nos primeiros 100 km, né? Então, quando ele estiver assentando, você usa ele normalmente, pisa tranquilamente, usa normal o freio, tá? Usa o freio normal. E o que eu quero dizer com usar normal? Usar normal é você usar ele quando precisa, de novo. E aí você vai ter outros problemas que mais pra frente eu vou te falar. Usar normalmente o disco é tipo você não abusar do disco no começo, não socar o pé com tudo no disco, não ficar com o pé encostado no pedal, né? E usar quando tem que ser usado, quando precisar usar, né? Então essa daí é a quarta, né? É o assentamento errado das pastilhas de freio, né? Então, isso aí ajuda muito, pessoal, e faz durar bastante o disco e a vida útil do sistema. O assentamento é muito importante, porque se ele assenta errado, pode espelhar o disco, pode pegar a pastilha de uma forma que o disco tem um desgaste em algum ponto mais do que no outro no disco e acaba às vezes estragando o disco todo. É muito importante esse assentamento. Ninguém fala. Tem mecânico que fala, né, pro cara, mas a maioria das mecânicas eu acho que não avisa. Já fala que tá tudo bom, tá tudo certo e libera o carro, né? Uma coisa também que aí é parte de mecânico. O aperto correto dos parafusos de roda, gente. Isso é importante, porque quando você monta o sistema de freio, você monta a roda, coloca os parafusos e vai apertar, é importante o cara saber quantos quilos ele tem que pôr em cada parafuso ou em cada porca e como apertar intercalado. É muito importante isso daí, porque na hora que ele está apertando, principalmente esse pessoal que costuma colocar a roda e apertar tudo com pneumática, na hora do aperto, se ele faz alguma coisa errada lá, pode ser que, como o disco é de ferro fundido, pode ser que naquele momento do aperto, em que vai apertar entre o cubo, o disco de freio e a roda, pode ser que dá aquela pancadinha e pode ser que empena. Acontece, é mais difícil, mas já vi acontecer. Tá? Anotou aí? Esse aí é o quinto. Esse é mais difícil. Não vai caber a você, mas cabe ao mecânico. Se tiver algum mecânico assistindo aí, ele sabe o que eu estou falando.
como que tem que apertar os parafusos. Se o cabra fizer errado é porque ele é sem vergonha, porque ele sabe. Todo mecânico sabe apertar parafuso de roda e sabe quantos quilos tem que pôr em cada carro, tá bom? Uma coisa que nos dias de hoje é bem difícil de lidar, mas infelizmente tem que falar, né? É choque térmico. Ó, pessoal, o que é choque térmico? Eu vou explicar com simples palavras. Você tá com o disco fervendo, que você está usando, você está voltando uma viagem, você usou muitos discos, você desceu para a praia, você está usando demais os discos, o disco está fervendo. De repente lá embaixo tem um alagamentozinho, alguma coisa que você tem que passar com o carro e você passa. O que acontece? Você já viu quando alguém joga alguma coisa pegando fogo na água? O que acontece? Na hora, né? E é a mesma coisa, gente. Quando o disco que está fervendo toma aquele banho de água gelada, mergulhar na água gelada, na hora as moléculas já se condensam novamente de uma outra forma e o disco automaticamente já empena. É muito difícil quando o disco está pelando mesmo assim e a pessoa entra num alagamento, é difícil de não dar aquela empenada. Acontece de não empenar, mas na grande maioria sempre dá uma empenada. Não tem jeito, é ferro fundido, né? Não tem o que fazer. Então, gente, notou aí? Tomar cuidado. Se você quer poupar dinheiro, né? Se você não quer gastar dinheiro à toa, então são cuidados que você tem que ter com o seu carro, né? Ah, tem um alagamento ali, eu não vou passar, entendeu? Eu sei que meus discos estão pelando, eu acabei de descer a praia aqui, eu sei que meus discos estão fervendo, eu não vou passar ali, vou esperar um pouco. Com os discos mais frios você pode passar tranquilamente que não dá nada. Mas naquele momento que você sabe que você já usou muito disco, não faz isso, tá bom? Além de você pode ficar preso aí no alagamento aí, o carro pode dar uma pane no meio do negócio, você também corre risco de empenar. Mas como a gente está falando só de disco, né? Tem outros fatores, é lógico, mas a gente está falando de disco, né? Tá bom, pessoal? Choque térmico nos discos. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas fazendo, e eu pego muito aqui, eu faço muita retífica de disco espelhado. Sabe aquela pessoa que está dirigindo, em qualquer momento ela está com aquele pezinho encostado no pedal de freio, não está nem freando o carro, só está com o pé encostado ali. Isso aí gera um atrito mínimo entre pastilha e disco constante, porque você está com o pé encostado ali, o disco se aproxima, a pastilha se aproxima mais do disco e ela fica ali só pulindo o disco, vai espelhando o disco, tanto ela quanto o disco. O que acontece? Quando você precisa usar seu disco, ele está tão polidinho, tão espelhado, que a pastilha tem dificuldade em ter o atrito com ele para conseguir fazer ele frenar. Nisso, o que acontece? Dá um superaquecimento. E é isso aí, pessoal. Superaqueceu é um novo risco de empenar o disco. Fazer o que, né? Esse é o sistema que a gente tem na maioria dos carros hoje, né? Ainda não inventaram nada que substitua totalmente o disco de freio, então eu acho que isso também vai levar muitos anos para os caras desenvolverem aí uma coisa que não precisa mais se usar disco, né? Eu acredito, pelo menos para a linha popular em geral. Pessoal, tá sendo útil para vocês aí? Escreveram tudo aí, já foram acho que uns 7 itens, né? Eu falei que eram 8, né? Tá quase lá. Escreveu tudo certinho aí, já tá. Comenta aí, o que você tá achando? Fala aí pra mim. Tinha alguma coisa que você não conhecia, que você fazia? Eu tenho certeza que você fazia alguma coisa dessa aí, né?
Tinha certeza, tenho certeza que algum erro desses aí você cometeu já. Vamos pro último logo aí. Um dos últimos, né? Se eu lembrar eu vou falar mais. Isso aqui tem um monte de coisa pra falar, mas eu vou lembrando, eu vou falando, tá? E se o vídeo ficar muito longo, eu corto. Uma outra coisa, pessoal, eu sei que dinheiro é importante, né? E quando a gente vai fazer uma manutenção no carro, nem sempre a gente pode colocar do bom e do melhor, né? Se você puder, maravilha, né? Quanto melhor o material que você vai pôr no seu carro, a probabilidade de duração, durabilidade, tudo isso aí, né? Qualidade muda, com certeza, né? Mas às vezes a pessoa não tem condição e tem para hoje, né? Mas se puder, gente, se puder, não coloque jogo de pastilha muito vagabunda. Não coloca, gente, porque às vezes você paga caro no disco e aí sobrou um pouco só de grana, você vai lá e compra a pastilha mais barata que tem. Essa pastilha acaba com o seu disco, porque ela vai desgastar mais rápido, pode quebrar. Se ela tem um desgaste prematuro, você não percebe, ela acaba mais rápido do que você imaginava e ela pega o ferro dela, acaba a pastilha, chega no ferro da pastilha e ela fica atritando o ferro da pastilha com o seu disco e aí acaba com o seu disco novinho, arrebenta seu disco novinho, risca tudo, faz rasgo, e aí algumas vezes a gente consegue salvar, mas outras, infelizmente, o disco já fica com uma espessura muito menor do que o mínimo permitido, né, pela engenharia, e a gente não aconselha fazer, é só um disco novo de novo. Então, por conta de uma pastilha vagabunda, você perdeu seu disco. É um BO. Eu lembrei de uma agora, que já acabou, né? Já falei às 8, né? Como prometido, né? Mas lembrei de uma agora, essa vai para você que é Uber. Você é Uber? Eu já fui Uber já também. Vou falar um negócio para você. Se é seu carro ou se é alugado, não importa. Quando você for lavar seu carro, não lava rápido. Prestou bem atenção, né? Escreveu aí. Vai quando o carro tiver com o disco frio. Vai no comecinho do dia. Eu só lavo no final do expediente. Então você espera o disco esfriar e aí você deixa o cara lavar. Deixa o lavar rápido fazer o serviço, mas espera os discos esfriar. Jamais deixe os caras jogar aquele jato de água gelada do compressor nos seus discos de freio quente, porque é a mesma coisa que você entrar em alagamento. Deixou o cara lavar seus discos, sua roda, quando os seus discos estão pelando, é a mesma coisa que você ter entrado em alagamento, vai empenar. E aí você vai gastar dinheiro, né? Então essa foi boa, hein? Pessoal, se esse bate-papo que eu tive com vocês aí foi bacana e tal, não é todo o tempo que a gente tem disponível para fazer um vídeo desse, ainda mais longo assim, né? Se foi útil para você, me ajuda, dá um like aí, manda esse vídeo para seus amigos, divulga aí para o YouTube entender que é um vídeo informativo, né, de boa qualidade e divulgar para bastante gente aí, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para quem é aqui de São Paulo, eu fico aqui na Vila Carrão, tá? Se vocês quiserem, eu tenho também o Instagram, lá no Instagram você entra lá no tdkfreios.retífica, vocês me acham por lá, lá tem meu endereço, tem o WhatsApp, se precisar, né, quem mora aqui na região, tá bom? E quiser fazer esse serviço, não tiver jeito, né? Meu disco já empenou o serviço. Então vocês podem estar entrando em contato aí com a gente, manda os discos para cá, pode mandar por motoboy, depois você me paga via Pix, tá bom? Aí é só, chegando aqui seus discos, você trazendo o disco pra gente, a gente já mede na hora
o disco para ver se tem condição de fazer a retífica, faz o disco ficar perfeitinho de novo para você usar mais uma vez até acabar a pastilha. Eu acredito que com todas essas dicas que eu dei hoje para vocês, você tem grandes chances de conseguir utilizar o seu sistema de freio até acabar as novas pastilhas e não vai acontecer nenhum problema de empenamento com o seu disco, porque tomando esses cuidados aí, você tem mais de 80% de chances de usar a pastilha toda até o fim e seus discos continuarem aptos, sem grandes problemas e sem aquelas perturbações que é um disco empenado, né? Que você sente quando freia, o volante trepidar, é uma encheção de saco quando empena, né? Mas acredito que com essas informações, se você tiver isso na mente, seus discos vão durar muito mais, seu sistema de freio está protegido, tá bom? Espero ter ajudado aí. Um abraço para todos os amigos aí, todo mundo que tá junto com a gente aí, muito obrigado. E vamos que vamos pro próximo vídeo aí. Se vocês tiverem alguma coisa referente a retífica de disco, de freio, de tambor, tiver pergunta, manda aí, tá? Deixa nos comentários e aí assim que quando for possível eu vou conseguindo responder, tá bom? Do mais, né? Tamo junto, tá bom? Muito obrigado aí, espero que tenha ajudado vocês aí nessa parte. Valeu, até a próxima!